Tudo bem? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe na paz e na graça do Senhor Jesus Cristo. Eu peço, por favor, se inscreva no nosso canal, ative o sino para você receber todas as nossas notificações diárias, tá bom? É preciso o sino estar ativado para você receber nossas notificações, nossas mensagens. Gente, muitas vezes é nós que provocamos uma perseguição contra a nossa vida. Muitas das vezes é nós que provocamos alguém nos perseguir. Essa é a plena verdade. Nós provocamos uma perseguição em nossas vidas, muitas das vezes. Como? Uma certa vez, nós tínhamos terminado de pintar uma igreja e chegou um sujeito e tocou fogo na igreja. Primeiro, ele subiu no altar com a faca na mão para me matar. Eu empurrei ele, né, para me defender também, né, gente, porque eu não ia morrer de graça. A Bíblia diz, Jesus disse que pecado é derramar sangue inocente. Eu não derramei sangue, né, jamais. Eu apenas me protegi. O que esse homem fez? Esse homem foi, também não vou falar a cidade e o estado, tá? Foi nos anos 90, gente. Foi na casa dele, pegou um tambor de gasolina, chegou na igreja, derramou dentro da igreja, a igreja é pintadinha, gente, e tocou fogo. E para nós apagar esse fogo nas paredes, o que acontece? Eu peguei esse homem, eu sou sincero, gente, peguei esse homem, pedi ajuda, gente, o homem está fora de si, vamos amarrar ele e vamos chamar a polícia. Eu peguei um fio de cabo de ferro de passar roupa e cortei e tive que amarrar o homem. Porque tinha que acatar com o que ele fez. Mas, novamente, gente, uma perseguição gerada pela igreja. Por quê? A mulher desse homem, a filha e o genro, ia na igreja, nessa bendita igreja. Lógico, igreja universal, né? Mas nessa igreja mesmo, o qual ele queimou. Mas qual é o moral da história? Principalmente as mulheres, gente, que eu vou falar. Quando chega na igreja, elas param de se dedicar mais em casa para se dedicar mais na igreja. Isso não é bíblico. A Bíblia manda a gente se preocupar com o reino do céu, ou seja, com a nossa vida com Deus. A obra de Deus não é Deus. Ou seja, primeiro está Deus, depois está a família, depois abaixo está a obra de Deus. Ah, não, estou fazendo para a igreja, estou fazendo para a obra de Deus, estou fazendo para Deus. Não. Você está fazendo para a obra de Deus. Você faz para Deus quando você... Aliás, nunca se faz nada para Deus. Deus não precisa que você faça nada para Ele. Agora, fazer para Deus, como muitos dizem, é você estar ali na igreja o tempo todo, esquecendo a vida da família, preocupado com a igreja. Não. A obra de Deus é uma coisa, Deus é outra. Você pode ver que a primeira coisa que Deus fez, né, nessa terra, foi o homem, a mulher, ou seja, a família. Foi uma família. Foi um casal. Para povoar, para multiplicar, fecundar a terra. Então, primeiro está Deus, depois a família, depois abaixo está a obra de Deus. Você nunca pode deixar de fazer para Deus, que você não faz nada para Deus, tudo é para nós.
Se você ora, jejuma, dizima, oferta, não é para Deus, é para você mesmo. Se você sacrifica, faz o que for, nada é para Deus. Porque Deus não está salvo. Deus é a salvação. Deus não precisa de riqueza, Ele é a própria riqueza. Deus não precisa de tudo, Ele é tudo. Então deixa eu dizer para você uma coisa. Nunca deixe de investir na sua família. Nunca deixe de cuidar da sua família para cuidar da obra de Deus, gente. Você tem que cuidar da obra de Deus. Cuidar, dizimar, ofertar, guardar, proteger a obra de Deus. Mas primeiro você tem que ter uma vida com Deus, depois com sua família e depois a obra de Deus. Sempre investindo na obra de Deus. O que acontece? Eu presenciei isso, eu vi muito isso acontecer. Muitas mulheres vão para a igreja, o marido não é cristão, a mulher passa a roupa para o pastor e não passa para o marido. A mulher limpa a casa ou a igreja para o pastor e não limpa a casa para o marido. Lógico, a mulher não é escrava, mas também não deve ser escrava nem do marido e nem do pastor. Essa é a verdade. Eu vi muitas vezes homens ficarem com ciúmes. Às vezes, a esposa, a mulher bem mais velha do que o pastor, e às vezes o marido dela tem ciúme dela com o pastor. Mesmo, às vezes, a mulher tendo idade de ser mãe do pastor. Mas por quê? Porque às vezes a mulher deixa de fazer para a família, para fazer para a igreja e para o pastor, gente. Eu não estou aqui falando sobre dízimo e oferta, não. Dízimo e oferta, se você não devolve, você está em falha. Mas não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que tem mulheres que vão para a igreja, se dedicam ao pastor, se dedicam à igreja, mas rejeita a família fica ao léu. Passa a roupa para o pastor, lava a roupa para o pastor anda bonitinho. Eu vi isso acontecer. Não comigo, com outros pastores. E o marido da mulher andando sujo, amarrotado, passando da hora de almoço. Por quê? Porque muitas das vezes o homem não é cristão e a mulher se dedica na igreja e abandona a casa. E muitas das vezes, o homem tem ciúme da mulher. Com o pastor, às vezes o pastor tem dado de ser filho da mulher, mas o cara tem ciúme. Por quê? Porque a pessoa se dedica ao pastor. Não, estou fazendo para Deus, não. Você faz para Deus quando você é fiel a Deus. Quando você está sendo fiel a Deus em tudo que você faz, obedecer princípios, você está fazendo princípios, você está fazendo para Deus. Você faz para a sua família, para o seu marido. Eu estou falando isso, eu estou falando do homem, gente. É porque isso ocorre mais com a mulher, que praticamente abandona a casa e se dedica quase 100% ao pastor, à igreja. Esquece do marido, dos filhos e praticamente abandona a casa. Aí o homem, o marido, se revolta. Então eu acredito que esse homem tocou fogo na igreja por causa disso. Essa mulher, ela não se dedicava ao pastor na igreja, mas às vezes ia na igreja todo dia, porque, gente, não precisa ser ir na igreja todo dia. Ser ir na igreja 3 vezes por semana é o suficiente. O restante, ore em casa. Lê a Bíblia em casa, assiste pregações em casa, se dedica à sua família. Então isso foi o motivo desse homem ter tocado fogo na igreja. Então, o que nós fizemos? Amarramos o homem, chamamos a polícia. E quando a polícia chegou, o homem estava amarrado, a polícia não gostou, mas nós ia fazer o quê? Aí levaram o homem para a cadeia, levaram um pastor que estava comigo também, para dizer o que aconteceu e pronto, acabou. Então, o final da história, muitas perseguições é a igreja que provoca. Domingo, dia da mulher ficar em casa com o marido, com os filhos, vai evangelizar.
Evangelizar, gente, tem que ser para rapaz e moça solteira também. E poucas horas, porque eu também tenho, a moça e o rapaz solteiro também tem família, tem pai, mãe, tem irmão para se dedicar. Mas tudo ocorreu bem, o homem foi solto depois, foi lá, pediu desculpa para mim, e é isso aí. Muitas coisas é a igreja que provoca uma perseguição, não é por causa do evangelho. Um abraço.